Exclusivo, um comércio que movimenta mais de 160 bilhões de reais por ano. Roberto Cabrini investiga a venda de seres humanos e chega até uma testemunha importante. Estamos falando de uma mineira de 34 anos. Ela revela detalhes sobre a atuação de grupos criminosos no tráfico humano e também na prostituição em países da Europa, como Portugal. Essa é a nossa grande reportagem de hoje. A história da prisioneira sem grades. Uma grande investigação internacional que revela os tentáculos de uma quadrilha de tráfico de humanos. Eu vi meninas presas, eu vi meninas que eles pegavam passaporte. Meninas presas e obrigadas a manter relações sexuais. Sim. A fazer programas. Sim, a fazer programa, onde o dinheiro ia todo pro cafetão. São conexões criminosas. Um esquema multimilionário, mascarado por promessas de emprego e dinheiro fácil. É um tráfico de mulheres. São pessoas fortes, pessoas que são bem-sucedidas. Não tem como você combater aquilo. Você considera que foi vítima do tráfico de mulheres? Com certeza. Com certeza. Essa mulher que vaga pelas ruas de Alicante, na Espanha, acaba de ser resgatada. Angélica, 34 anos, mineira, mãe de 3 filhos. Ela relata ter caído em uma armadilha. Pra mim, ela me vendeu pra ele. Meu encontro com Angélica acontece em um hotel em São Paulo. Boa tarde, Angélica. Tudo bem? Ela vai contar tudo o que sabe. Você está disposta a me contar essa história? Com certeza. Quero ajudar umas pessoas que estão lá. Como é que você define o que você passou? Desumano. Desumano. E tem muita gente precisando de ajuda. Foi por isso que eu resolvi falar. Maio de 2022. Angélica conhece um homem através de uma grande amiga. Que proposta exatamente você recebeu? Minha amiga me ligou vendo a minha dificuldade. Eu tive um acidente de trabalho, eu tava passando meio que fome. Ou seja, você era uma vítima fácil. É. Uma pessoa em situação de carência. Aí ele mandou um pix de R$ 120 pra mim. Pra mim comprar algumas coisas que estavam faltando pra casa. E ela falou comigo, você não tem vontade de vir pra cá, não? Eu falei com ela, tenho. Eu sempre quis ter uma casa. A conversa vem acompanhada de uma proposta tentadora. Trabalhar em Portugal. Parecia a chance de sua vida. Minha intenção era ir, ficar alguns meses, trabalhar e voltar. Pra pegar meus filhos de volta. Eu queria viver aqui no Brasil, só era a chance de eu ter alguma coisa. Então, ela me ligou pra me chamar pra ir pra lá, falando que o amigo dela iria pagar minha passagem. Eu falei com ela que quando eu começasse a trabalhar, eu poderia pagar ele a passagem de volta. Quem era esse amigo? Ele chama Milka. E começamos a conversar. Fui levado com a proposta dele arrumar o serviço pra mim no café. O café não era dele. Sim. Eu ia trabalhar e ele ia me dar casa e comida, me ajudar por causa da minha situação. Essa era a promessa. E o que de fato aconteceu? Ele queria uma mulher. Ele queria me obrigar a transar. Ele queria me obrigar a ficar com ele. E por causa disso ele me jogou na rua, que eu não quis. Para você tudo fazia parte de um plano já? Com certeza. Com certeza, porque quando eu desci em Lisboa, que eu desci do avião, ele já estava com uma aliança para mim. Ele queria eu como mulher dele. O homem também providencia passagens de avião de ida e volta para Portugal. O destino final, a cidade de Almeirim, que fica a 100 quilômetros de Lisboa. Dia 24 de maio, Angélica desembarca na Europa. Quando você desembarcou em Portugal, o que te prometeram? Um emprego e que eu poderia ajudar meus filhos, até mesmo se eu decidisse levar meus filhos para lá, que eu conseguiria. Quanto você ganharia? Lá o salário é 750 euros, mais ou menos. Em princípio, tudo parecia normal. Normal. Honesto. Honesto.
A felicidade registrada em fotos, segundo ela, esconde dias de angústia e sofrimento. No começo a gente tirava muita foto rindo, a gente saía, passeava, ele me apresentou o Almeirim toda, a gente comia as coisas, ele no maior respeito comigo. Depois ele começou a me obrigar a tirar foto, beijando ele, postando em redes sociais. Como assim, obrigado? Se eu não tirasse a foto, eu tava na rua. Ou então eu tinha medo da minha avó descobrir o que eu tava passando. Toda vez que eu conversava com a minha avó, ele me obrigava a falar como se eu fosse mulher dele. E eu tinha medo de ir pra rua. Você foi obrigado a fazer o que exatamente? Tomar banho de porta aberta. Você era uma escrava sexual dele? Ele queria encostar em mim às vezes que eu não queria. A única coisa que não houve mesmo foi penetração, mas o resto... E quando você começou a notar que estava sendo escravizada? Quando o meu dinheiro estava sumindo da minha bolsa, quando ele queria me obrigar a fazer as coisas com ele, sendo que eu fui pra lá deixando bem claro que eu ia como amiga, eu não ia ficar com ele. Em um país desconhecido, sem dinheiro, Angélica decide voltar para o Brasil. É quando descobre que o voo de volta está cancelado. Por que você não fugia para o Brasil? Porque eu não tinha, a passagem estava cancelada. Eu tentei, a passagem estava cancelada, eu não tinha R$1 para voltar e eu não tinha como pedir isso à minha avó, porque ela já estava aqui criando meus filhos. Uma tática muito comum de criminosos que exploram mulheres na Europa, como mostram essas mensagens que tivemos acesso. Aqui um homem que se passa por aliciador. Pede cotação para levar garotas brasileiras para trabalhar em uma boate na Espanha e deixa claro que a volta deve ser cancelada. Logo em seguida, recebe os valores. Uma prática proibida por lei em países da Europa, mas muito comum entre quadrilhas de tráfico humano. Para fugir dos supostos abusos e conseguir voltar ao Brasil, Angélica começa a trabalhar em bares da região. São bares que tem em Portugal, que você bebe com homens. Eu nunca fiz programa. Toda casa que queria que eu fizesse programa, eu preferia ficar na rua, porque eu posso ser o que for, mas eu tive uma criação muito boa. Eu vi meninas presas, eu vi meninas que eles pegavam o passaporte, que elas não comiam, e elas tentavam pedir ajuda e ninguém ajudava, ninguém ajuda. Até que conhece essa mulher, a modelo brasileira Luana Costa. Ela estava, assim, psicologicamente muito abatida por tudo que tinha vivido ali na mão desse homem, que eu não vou citar o nome. E passamos alguns dias juntas, eu ali também tentando ajudar ela no que podia, pensando uma forma de como ela voltar para o Brasil. Na província de Alicante, da Espanha, Angélica se encontra com um jornalista brasileiro. É ele quem a ajuda a registrar um boletim de ocorrência e denunciar o suposto crime às autoridades espanholas. Graças a Deus, tudo resolvido, agora eles vão encaminhar para o juiz. Agora esperar em Deus, né? Há pouco mais de um mês, a polícia espanhola desarticulou uma organização criminosa de exploração sexual. Na investigação espanhola, a polícia descobre que as vítimas, em sua maioria, são brasileiras. Eles usam a situação econômica da pessoa. Para manter a pessoa presa, entendeu? Aí fazem a mesma coisa que ele fez, leva as meninas na praia, tira foto, como se estivesse vivendo uma vida normal na Europa e elas estão presas. São mulheres obrigadas a se transformar em escravas sexuais. Exatamente, exatamente. Querendo ou não, são espalhadas pela Europa toda. São redes. São. É um tráfico de mulheres. São pessoas fortes, pessoas que são bem-sucedidas. Não tem como você combater aquilo. Você chegou a ser ameaçada? Várias vezes. Que tipo de ameaça? Que se eu contasse
as casas que eu passei, que eu ia morrer, que a minha família ia morrer. Tanto que eu não falei nem na polícia e nem vou falar os lugares que eu passei. Quem te falou isso? Porque eu tenho muito medo dos donos da casa. Esse era o maior temor de Angélica: se tornar uma prisioneira. Prisioneira sem grades. A história que se repete. Foi Deus. Foi Deus, essa menina que conhecia o Alex. E foi o Alex que fez tudo pra mim. Se não fosse o Alex, eu nem sei o que seria de mim. Como é que você conseguiu voltar ao Brasil? Essa mesma agência onde que eles compraram minha passagem me deu a passagem de volta com medo de eu revelar que a passagem era nesse esquema de volta cancelada. Eu ameacei eles de falar e foi assim que eles conseguiram pra mim. Acompanhamos a chegada da brasileira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Angélica foi recebida por um representante do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça e Cidadania. De São Paulo, Angélica segue direto para Belo Horizonte. O reencontro com o passado. E a incerteza do futuro. Nunca mais vou sair de perto de você, tá? Nunca mais. Tá vendo? Angélica vive longe dos filhos, em um pequeno apartamento. O aluguel é custeado por um amigo. Como é que foi para você voltar ao Brasil? A frustração de voltar pra casa pior do que você saiu. De olhar pro seu filho e não conseguir levar seu filho no shopping, como meu pequenininho me pediu pra levar. Tira o poder do umbigo dos seus filhos, porque sua casa é o ovo. Porque foi aquilo ali que você conseguiu com a ajuda dos outros. De depender dos outros. Eles brincam com os sentimentos das pessoas. Eu tive sorte, cara, de estar aqui pra contar essa história, mas tem muita gente que não tá aí. Nesse momento, estamos tentando falar com Amílcar Gonçalves. Foi o responsável pela permanência de Angélica em Portugal. Alô? Boa tarde. Por favor, o Amílcar? Sim, sim. Foi você o responsável por levar a Angélica para Portugal? Sim, sim. Na conversa comigo, o português Amílcar Gonçalves nega que tenha mantido a brasileira Angélica de Lourdes Souza em condições de escravidão em Portugal. Não, isso é tudo mentira. Tudo. Tenho provas, eu arranjei 3 trabalhos. Ela nunca quis trabalhar. A Angélica queria vir para Portugal. Queria ter uma vida boa. Eu paguei a viagem para ela vir. Trouxe a Angélica para ter dinheiro para fazer vida com ela, para ter uma família com ela. A Angélica também disse que eu queria trazer os meninos para nós. Ela também disse que eu queria registrar os meninos em meu nome. Ele também nega que a tenha obrigado a ter relações sexuais com ele. Isso que ela falou é tudo mentira. Tudo. Também vai ter que provar tudo o que ela falou, o que ela disse, porque eu também não estou a ficar quieto, porque eu também vou pôr isso para a frente. Na parte mais importante da conversa, Amílcar Gonçalves admite que a brasileira jamais teve uma passagem de volta para o Brasil à sua disposição. Ela não tinha passagem, isso você admite? Sim, isso admito. Isso admito, mas a Angélica sabia. Mas por que a passagem dela foi cancelada, a passagem de volta? Porque ela queria ficar em Portugal, ela já não queria mais ir para Portugal. Não, ela disse que não, ela disse que ela queria voltar, mas a passagem estava cancelada e que ela não sabia disso. Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Tá certo, mas você admite que não é certo manter uma pessoa no seu país sem que ela tenha uma passagem de volta. Sim, isso é verdade, isso eu admito. E por que o senhor decidiu levar uma brasileira para Portugal? Eu queria uma companhia. Então eu vou mandar um vídeo, ela levou um barzinho que a gente foi, que era um barzinho brasileiro, ela, uma festa que ela estava, ela pega o microfone, aquilo cheio de gente, e ela pediu-me em casamento. Eu vou levar isso tudo para o senhor ver. Eu sou brasileira, sou completamente apaixonada por português, eu vim hoje aqui pedir em casamento. Já que é pra casar, né, gente? A gente é brasileiro.
Como é que você viu essas explicações dele? Da forma mais cruel possível. As fotos todas que ele tem, esse vídeo que ele tem, foi tudo obrigado a fazer. Você mantém as acusações? Usada. Mantém. É frustrante. Você tem um sonho, você chegar onde que eu tô. Eu voltei sem nada. Sem emprego, sem poder buscar meus filhos. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço de você ter me dado a oportunidade de mostrar esse lado e de quem está sofrendo lá. O Câmera Record, com o Roberto Cabrini, todos os detalhes dessa história, é logo depois do nosso Domingo Espetacular.